O contributo dos imigrantes para Cabo Verde, eu acho um tema bastante pertinente e todas as intervenções que mencionaram aqui focaram o contributo do ponto de vista económico, com a remessa que os imigrantes enviam, também o dinheiro que mandam para mandar os filhos para a escola, com as infraestruturas também que constroem no país, que dão emprego a muita gente, sobretudo no setor da construção civil. E quando alguém aqui criticou os investimentos no betão, eu acho que temos que contextualizar bem esses investimentos. Se vejamos as causas da imigração cabo-verdiana, a primeira causa a contar é a pobreza extrema, falta de chuva, etc. Então, uma pessoa que sai de um país numa situação de miséria extrema, muitas das vezes morando numa casa degradada, com muita gente, a primeira coisa que ele pensa é construir uma casa digna para os meus pais não se viver nada. E eu acho que isso aqui é uma coisa boa, é uma boa mentalidade que os nossos imigrantes têm e que devem ser valorizados. Para além de dar uma habitação digna aos parentes, também permite criar postos de trabalho para muita gente. Mas eu aqui também queria falar do ponto de vista cultural. Por exemplo, temos uma instituição na Ilha de Santiago, também no Maio, mas particularmente em Santa Catarina, que é a Tabanca. A Tabanca hoje em dia sobrevive graças aos recursos que os imigrantes enviam para os praticantes deste território, que deveria, do meu ponto de vista, deveria ser o património da humanidade, porque traduz a vivência do cotidiano da Ilha de Santiago desde os tempos coloniais até hoje. Mas também devemos perguntar, e do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, que contributos os nossos imigrantes têm dado? Por exemplo, pelo menos pelos dados do último censamento eleitoral, aqui em Portugal, vive cerca de mais de 100 mil imigrantes. E só se licenciou por aí menos de 15 mil. Que políticas os nossos governos sucessivos tiveram para integrar politicamente os nossos imigrantes, tanto no país de acolhimento, como também no nosso país de origem? Não há nenhum tipo de política nesse sentido. Por exemplo, não há poucos imigrantes a entregar listas para as eleições autárquicas. Em Cabo Verde, há poucos imigrantes deslocados para Cabo Verde, por exemplo, para ocupar cargos, altos cargos de diretor de empresas públicas, nos ministérios, na assessoria, etc. Eu acho que temos que melhorar essa política. Se, como o Jay disse, temos cerca de 60% dos nossos quadros a viver na diáspora, porque não dar oportunidade também a esses cabo-verdianos? Porque, como o filósofo Gabriel Fernandes diz, Cabo Verde é uma nação que não cabe lá dentro. Então estamos espalhados por todo lado, mas somos cabo-verdianos de igual forma. Uma outra política que eu acho que nós cabo-verdianos devemos fazer para a diáspora é promover a nossa cultura e a nossa história. Por exemplo, é triste ver que os imigrantes cabo-verdianos que vieram para cá e os seus filhos praticamente não sabem nada da história de Cabo Verde. Por exemplo, se chegarmos no mapa e pediram a um cabo-verdiano que nasceu aqui, e para localizar Cabo Verde, acho que ele vai ter problema em fazer isso. Perguntar as capitais dos nossos municípios, etc. Eu acho que essa coisa também, passar essas informações é uma boa forma de fazer com que os imigrantes gostem do nosso país. Por exemplo, as pessoas só gostam de uma coisa que conhecem bem. E se nós não conhecemos a nossa história, dificilmente os imigrantes vão gostar do nosso país para tirar, por exemplo, o dinheiro que ele ia gastar de férias em Paris, por exemplo, para Boa Vista, etc.